quase derreteu aqui em São Paulo. Rapaz, que é aquele calor daquele dia, hein, rapaz? Que é aquilo, hein? Você acertou o dia mais quente do ano. Pois é, eu estava falando com o Mauro que o termômetro na rua estava 40 graus aquele dia. Tava mesmo. Impressionante, viu? Impressionante, mas inclusive vamos começar o assunto por aí, enquanto tem mais gente chegando. A exposição de São Paulo semana passada foi excelente. Um calorão danado, mas tinha uma quantidade boa de peixes. Tinha gupe, tinha beta, tinha king e tinha gente pra caramba. E foi legal porque além de ter juntado assim um time já um pouco maior, foi legal também é, a presença das empresas junto com a gente. E o pessoal das empresas todos ficaram muito satisfeitos porque eles não têm muito contato com o público diretamente. O canal deles é com os lojistas, é com o comércio. Então, muitas vezes, eles não têm diálogo com os criadores sobre entender. Esse tipo de troca de informação é fundamental, até mesmo para eles se contextualizarem mais com a nossa realidade, né? E é difícil, tá, gente, essa parte, essa relação. Falo isso porque eu tô meio nos dois lados ali, né? É um tanto difícil você ter, inclusive, retorno, feedback, assim, feedback com qualidade. Assim, feedback que gostou é muito comum, mas a pessoa não sabe dizer como gostou, não sabe quantificar, igual você falou, cor, crescimento, reprodução. Ninguém sabe fazer isso, assim, eu nunca tive feedback nenhum do tipo, de nada que eu já fiz, então é bem complicado. Ô, Ângelo, é excelente isso que você está trazendo, porque, inclusive, esse é o outro ponto. Dentre os feedbacks, e eu estou falando isso não só para a gente que está reunido aqui, mas para todo mundo que for assistir esse vídeo futuramente, é fundamental as pessoas, se gostam de peixe, se acham legal ter um evento, um momento onde reúnem-se pessoas diversas, com visões diversas, criadores de espécies diversas e tudo mais. Se você acha legal existir um ambiente desse, precisa ir lá e participar, porque uma das coisas que a gente percebe é que, e principalmente, a gente tem que tomar um cuidado danado com a era do celular, porque todo mundo acha assim, não, eu estou acompanhando por aqui, achando que é a mesma coisa de estar lá. Só que se todo mundo acompanhar por aqui, não existe o evento lá. O evento lá só existe se tiver maior participação das pessoas. E por que que isso é importante? Isso é importante porque à medida que os espaços crescem e a gente tem possibilidades maiores de interações nesses momentos, o interesse cresce e isso fomenta e faz a roda girar em diversos sentidos. Duas coisas que a gente tem feito e que tem repercutido muito bem. A primeira delas é estimular aos criadores para levarem suas esposas, namoradas, noivas, etc., é, porque todas elas, a hora que vão nas exposições, interagem com outras esposas, até mesmo para poder falar: meu marido, meu namorado, não sai lá de dentro da estufa, até para isso elas acham super legal e vai criando outro tipo de interação que, que fortalece a presença das pessoas nas exposições. E outra coisa legal que a gente tem feito aqui em Belo Horizonte, fizemos lá em São Paulo também, foi pelo menos duas atividades físicas para crianças, uma cama elástica para umas crianças maiores e uma outra piscininha lá para as crianças menores, para poder os pais poderem levar os filhos e poderem olhar os peixes tranquilamente, ter um monitor lá olhando as crianças e tal. Então, isso aumenta também o, o, a oportunidade e o momento que, além de
prazeroso, além não só pelos peixes, o hobby que a gente gosta de conversar com as pessoas, mas vira um momento bom de interação com todo mundo. Então, por isso que eu estava perguntando o nome da esposa do Emerson, que foi legal conhecê-la também, e acredito que ela também deve ter gostado, porque estava um ambiente bem diverso e bem interessante. Sim, gostou muito. Apesar da gente não ter ficado muito tempo, mas tinha compromisso, mas enfim, mas ela gostou sim. Vamos ver se eu consigo carregar ela em março para Minas. Essa aí é a foto, tirando uma foto aí com a turma dos Kings, o que eu achei interessante do ponto de vista dos Kings? Conforme a gente tinha combinado na última reunião, a gente não ia fazer uma exposição com todo mundo levando peixe e tal, porque não dava tempo, isso não estava combinado, era uma mão de obra danada. E aí a gente convidou o Sakai e o Fuji, aí essa foto aí é no domingo, o Fuji foi só no sábado, por isso que ele não está aí, mas os dois foram, levaram os peixes. Somos poucos criadores pelo Brasil. Então, uns estão criando, outros, que é o caso do Sakai, por exemplo, cria, ele vive disso, isso é atividade comercial, e o que a gente está procurando é uma forma de conseguir juntar pessoas, mesmo que com parte dos interesses divergentes, mas uma parte em comum, que são os peixes. E esse é o formato, eu estou contando isso aí para vocês com dois objetivos, tá, gente? Primeiro, comunicar, e segundo, fiquem à vontade para criticar, comentar, sugerir mudanças e tudo mais, porque o que a gente está tentando fazer é um jeito de juntar essa turma toda, porque à medida que a gente está conseguindo levar mais pessoas para as exposições, isso está facilitando para a gente poder botar a roda girando. E cada vez, apesar do evento dar uma enxada de gente e, consequentemente, de estrutura, a gente está conseguindo que seja mais leve e mais fácil, porque você já consegue separar algumas atividades, então isso aí liga esses pontos todos, e aí por isso é que, qual que foi a proposta? Não, vamos fazer um julgamento de beta, vamos fazer um julgamento de GUP e uma mostra comercial de Kings. Ô Marcos, você chegou na hora certa, porque Boa tarde. eu estou dando um histórico aqui para todo mundo, como que foi um pouco, quer dizer, um histórico não, né? Estou fazendo um breve resumo de como que foi a exposição lá no final de semana e o Marcos esteve lá os 2 dias. É bom que você chega aqui, é uma roupa assim, e aí? Conta o que você achou, quais foram as suas impressões, críticas e sugestões para o próximo. Não, crítica não tive nenhuma, né? Porque foi maravilhoso tudo lá. Conheci bastante pessoas, né? Assim, gente, inclusive, que eu conhecia mais assim por nome, né? Não pessoalmente, né? E tive o prazer de conhecer lá. E foi muito bom, sabe? Foi bastante agradável, né? Pena que eu perdi o samba lá, né? Mas o sambô lá eu perdi, que eu tive que. Mas eu gostei bastante, né? E estou bem animado, esperando a próxima, né? Eu estava contando para todo mundo aqui, o Marcos, e não sei se o Sérgio já tinha chegado na hora que a gente estava comentando, a gente estava falando da estratégia que a gente vem utilizando para poder montar as exposições, que primeiro é juntar diversas espécies, e especificamente o que a gente viu lá naquele final de semana passado foi, uns eram expositores, tinha gente com a parte comercial, todo mundo junto também, tinha as empresas com seus estandes e seus produtos, e a gente está tentando juntar esses interesses diversos, e isso aí está facilitando cada vez mais para a gente poder montar as próximas exposições. Agora, isso que o Marcos falou aí agora foi um negócio legal, viu, gente? Porque o espaço lá onde foi a exposição é um espaço comunitário, é uma área da prefeitura que foi cedido o uso para uma comunidade do bairro. E a comunidade montou um centro cultural e com contribuições, e eles vão montando os negócios e tal, e isso já vem para 5 anos, 6 anos, se não me engano, e eles têm um galpão hoje e eles são um bloco de samba. E, inclusive, eles já ganharam 3
campeonatos. Esse ano eles foram o primeiro lugar no Carnaval de São Paulo. E aí, de forma despretensiosa, mas sincera, numa das reuniões com o Marcão, a gente conversou, olha, criar peixe também é cultura, assim como a música e tal. Vamos juntar essas culturas, convido o pessoal lá do bloco para poder fazer uma apresentação para a gente lá. E foi super legal, porque ele convidou e eles toparam. Então, foram alguns componentes da bateria, a porta-bandeira e uma passista, e eles fizeram como é um ensaio deles lá, na noite do sábado. E foi muito legal isso, porque a conexão que a gente estava comentando, ela foi o que aconteceu. Porque, assim como para nós, a turma da psicultura, foi sensacional acompanhar de perto um ensaio do bloco, eles se sentiram super com o trabalho valorizado a partir do momento que uma turma de outra coisa faz um convite, apresenta o trabalho de vocês aí para a gente, ficaram super agradecidos e acabou que gerou um clima ainda mais enriquecedor e agradável, porque aí não só entre criadores, mas também com as pessoas que fazem parte desse centro cultural. O centro cultural é um negócio assim um pouco mais robusto, deve ser aí uns 2 ou 3 galpões que dão uma área razoável, então tem um volume grande de atividades, são 25 ou 26 cursos que tem lá dentro, e tudo feito pelas pessoas. E acabou que aí a gente conseguiu juntar, e com isso aí também estou contando a história toda para vocês, porque com o bom relacionamento que ficou, fica um espaço onde a gente consegue montar uma exposição com baixo custo, porque a gente arca só com custo operacional, mas também fizemos algumas doações voluntárias em dinheiro, e no meu caso, por exemplo, eu doei os peixes que eu levei para a exposição, que geralmente vão para leilão, eu doei os peixes para o Centro Cultural também. E com isso aí cria um clima onde todo mundo sai favorecido numa atividade integradora e que facilitando uma série de processos, inclusive para a gente. Arriba, Tiagê, hoje a Vila Esperança vem cantar. Ai, 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 caramba, põe pimenta e sal. O México é o nosso carnaval. Arriba, Tiagê, hoje a Vila Esperança vem cantar. Ai, 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 caramba, põe pimenta e sal. O México é o nosso carnaval. Embarquei pra cidade de ouro, me enfoquei com a cultura. Maias e astecas, grandes pirâmides, riqueza pura. Novela da tarde, vou sintonizar. Maria do bairro mandou avisar, mais surreal que obra da Frisa. Só meu desejo de estar na avenida, não compravam com minhas lúcias nem com meu samba caliente. Uma tequila pra aquecer a gente, a alegria embalou meu ziridom. Samba menino Chaves, samba bruxa do 71. Não compravam com minhas lúcias nem com meu samba caliente. Uma tequila pra aquecer a gente, a alegria embalou meu ziridom. Samba menino Chaves, samba bruxa do 71. Eu só queria cumprimentar, assim, né? Porque a impressão que ficou do pessoal lá foi justamente essa participação deles, né? Foram muito simpáticos, tudo, bem solícitos. Inclusive, acho que um senhor lá, que eu acho que não sei se é o presidente lá, estava conversando comigo, disse que aquele espaço foi construído pelos alunos lá do local. Foi construído pelo próprio pessoal, os participantes foram que construíram aquele espaço. Bem, bem legal mesmo. Ô, Mário, e a comida? Pensa na mulher que cozinha bem. Pois é, aquilo ali também é trabalho social. As cozinheiras trabalham voluntariamente
e para poder reverter, para poder fazer aquilo lá acontecer. E para mim foi uma experiência gratificante, porque é muito legal ver como que é a forma de organização, porque geralmente é difícil sincronizar trabalhos de várias mãos quando reúne grupo maior de pessoas, mas quando e aí a gente vê a diferença do que é um trabalho voluntário, onde as pessoas estão se entregando para o trabalho, né? Porque quando é um trabalho por metas, e muitas vezes, não necessariamente todas, mas muitas vezes tem que ficar pescando a pessoa que está tentando dar uma morcegada, e aí fica mais difícil de entender as coisas. Na hora que o negócio é voluntariado, o fluxo flui muito mais fácil, porque está todo mundo disponível naquele espírito, né? É, tem alguma coisa para ajudar aí? Tem alguma coisa para ajudar do lado de lá? E aí a fluidez é completamente diferente do que quando está todo mundo mais na retranca, né? E isso aí a gente vê a diferença que é. Isso que a gente tem feito junto também, de conseguir a várias mãos fazer um movimento que, se a gente for ver assim, com uma estrutura muito pequena, você não consegue fazer o movimento todo. E a hora que junta muita gente motivada e, e, e integrada assim, em termos do bem comum, o negócio acontece e flui numa facilidade enorme. Então, isso foi muito bacana, vivenciar isso lá com a turma toda. Aproveitando para reforçar o convite para todo mundo, então, 9 e 10 de março, a gente está planejando agora a exposição em Belo Horizonte, e deixa eu adiantar para vocês que a exposição de Belo Horizonte, a gente está vendo se a gente consegue dar mais uma engordadinha na bichinha. O Marcelo Assano, que esteve conosco na última, estava lá em São Paulo agora, semana passada, ele já vem costurando uma possibilidade para a gente poder levar, juntar na próxima exposição, a exposição com as cartas. Praticamente já tá mais ou menos acordado. O Assano levou o juiz da ABN lá, que é a Associação Brasileira de Nishikigoi. O Assano levou ele na semana passada, e aí o negócio já está mais ou menos costurado. E o Assano, que assiste alguns produtores de Muriaé, já convidou todo mundo também, então o negócio vem reforçando e vem dando uma encorpada muito boa, sabe? Muito positivo, Mário, porque com isso a gente consegue ampliar, né, a divulgação de King no Brasil com uma maior fundamentação, porque é o que nós precisamos construir, é o nosso foco, né? Fico muito satisfeito com essas notícias todas, nós conversamos mais cedo, e é empolgante ver como a coisa está evoluindo e crescendo, como diz você, como está engrossando o caldo. A Leia ficou rindo de mim, sabe? Mas eu vou mostrar para vocês. Eu falei com ela. Inclusive, até eu comprei uma colher de pau para engrossar o caldo. Isso. A colher de pau, além dela ajudar na hora que vai ficando mais viscoso e tal, ela ainda nos permite enfiar a colher de pau no meio. Boa, boa. E isso é importante. Para quem teve lá na exposição nas últimas vezes, aqui, ó, esses quadrados aqui no chão é de onde foram tiradas as colunas daquela varandinha estreitinha que tinha aqui, ó. E isso aqui agora já está acabado. Essa foto aqui já é de um mês atrás. Agora isso virou um varandão de 5 metros de largura por 20 de comprimento. Então é aqui que vai vir
as Nishikigoi para vir em caixas d'água. E a gente já viu umas 2 exposições aí, mais ou menos, como é que organiza o negócio. Então, com esse espaço aí, é justamente para colocar as bichonas. Nós estamos com a exposição de março marcada para os dias 9 e 10. Então, a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós temos 5 meses e 10 dias para essa exposição. O que eu estou querendo dizer com isso? É que vocês vão perceber, várias pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente, que, diferente do que a gente imagina, eu não chego na boca de uma exposição e vejo que peixes que eu tenho para poder expor. Eu, sabendo de uma data de uma exposição futura, eu já começo a separar quem são os peixes que eu tenho uma melhor perspectiva de participação e começo a fazer uma preparação de peixes para uma exposição, né? Em termos de onde que está o melhor potencial, em termos de preservar, não deixar rasgar a cauda, arrancar escama e tudo mais, uma série de cuidados. E estou fazendo esse comentário para todo mundo já ir dando uma olhada assim para os peixes. A gente não chega na última hora e fala, vou levar um peixe para a exposição. Não, a gente prepara um peixe para a exposição, né? Bom, eu tive batendo um papo mais cedo com o Mauro e a gente combinou, ele me mandou algum material, a gente combinou, estou mudando de assunto agora, tá, gente? A gente combinou de dar uma passada por algumas espécies, espécies não, desculpa, por algumas variedades pouco conhecidas da grande maioria das pessoas. E o que conecta com tudo isso que a gente está comentando sobre exposições, sobre ampliação de variedades e tudo mais. Então, Mauro, te passo a palavra e estou aqui pilotando aqui, é só você falar para poder mudar de imagem que eu estou à disposição, começando pelo show aí, que eu estou pegando lá do início. Isso aí. Qual que é a intenção? De nós trazermos, né, algumas raças que não são comuns para a gente aqui, a maioria às vezes desconhece, como foi o caso, pelo menos foi a minha percepção, nas conversas anteriores, quando eu pontuei a questão do fênix, algumas pessoas que entraram em contato comigo me informaram desconhecer da existência daquela raça fênix. O que nós temos na realidade? Em termos do nosso referencial, né, a gente tem, eu vou dizer assim, talvez um pouco mais de proximidade com os japoneses. Então, o que nos é apresentado, né, são as raças japonesas. Só que a origem, como todos nós já sabemos, é a China. E a China tem diversas raças que, inclusive, por um bom tempo, ficaram restritas à China, não saíam de lá. E, nesse contexto, como nós precisamos construir uma proposta nossa de como vamos caminhar na direção do que nós estamos fazendo, né? Qual padrão adotar, que características nós vamos considerar, eu queria chamar a atenção, porque eu conversei com o Mário, de apresentar algumas raças que existem, né? Seja na China, seja no Japão, já inclusive em alguns países fora do ambiente asiático, mas que ainda é pouco conhecido ou desconhecido para a gente. Qual que é a ideia? Em conversas que eu já tive com o Mário, trocando essas figurinhas, né, eu acho que nós temos a possibilidade de considerar para frente, em termos de construção de padrão racial, nós termos como referência China e Japão como ponto de partida. Obviamente, a China com as raças chinesas, o Japão com raça japonesa. Por quê? Muito em breve,
em função de todos os movimentos que já estão sendo feitos, as criações, a difusão dessas raças, né, nós vamos ter algumas situações que poderão desencadear em conflitos que eu digo de discordâncias, né? Se nós pensarmos hoje no Urantiu, com o trabalho que o FUD vem desenvolvendo, né, o Urantiu com o qual ele trabalha é o Urantiu japonês, que é um padrão. O Sakai fez um trabalho longo de seleção de Urantiu padrão chinês. E ainda tem o Urantiu de padrão tailandês, né? Então, nós vamos ter que pensar nisso. E como que nós vamos analisar? Dá para colocar todo mundo no mesmo balaio? Obviamente que não. Então, nós vamos ter que construir uma proposta para nós, aqui em termos de Brasil, de como caminhar isso. Mas isso eu estou só fazendo uma provocação, que isso é um trabalho lento, demorado, de construção. E, no contexto, ao longo desses dias para trás, né, o Ederson colocou uns peixinhos aí, umas imagens da linha dele lá de Ryukin, e olha esse bicho aqui com essa cauda. Eu falei, cara, seleciona. Olha o Chou-Chou aí, cara. Né? O borboletinha. E passei, inclusive, umas imagens para ele e tal, que eu venho já trabalhando nessa direção, de fixar alguma linha para característica de cauda de borboleta, né? E ele parece que foi picado pela música de Setsé e entrou no caminho também, né? Faz parte. Esse negócio é um vício, é um negócio complicado. Um vai contaminando o outro. E já está se propondo a fazer uma seleção de Chou-Chou para as bandas de lá. Enfim, então eu levantei algumas imagens para o Mário para ir apresentando novas possibilidades, porque, na realidade, com o que nós temos em termos de pool gênico no Brasil, nós podemos brincar de uma série de coisas, podemos fazer uma série de coisas. E é tudo uma questão de direcionar. Por exemplo, aí o Emerson, que está empolgado, né, que o Marco já apresentou para ele lá, tem um peixe assim, com a cauda assim, o famoso coração, aí já não é Chou-Chou mais, é Cocorô. Cocorô é coração, tá? Cada um vai direcionando para aquilo que gosta e vai selecionando, e com isso nós conseguiremos construir aqui no Brasil raças que já existem lá fora, que não é simples de importar, e poderemos tê-las aqui por construção, por seleção genética. Então, nesse contexto, né, o Mário colocou o bichinho aí, vamos voltar na imagem dele, Mário, após eu dar essa introdução. Esse daí é um Chou-Chou, né? Um borboletinha de cauda pequena, que tem borboleta de caudas variáveis, igual que existem as borboletas na natureza. Tem borboletas de tamanho variado, de tamanhos de asas diferentes. Aí eu peguei algumas imagens com características diferentes para borboleta, para cauda de borboleta, né? Para a gente ter uma ideia e quem se interessar trabalhar nessa direção. Porque vira e mexe entre os peixes que a gente cria, aparece alguma coisa mais próxima, aí compete a gente, se tiver afim, começar a cruzá-los e selecionar para fixar características. Oi, ô, professor, eu fiquei com uma dúvida agora. Chou-Chou é a cauda, né? Nesse caso da foto aí, é um Demequim. Qual seria a nomenclatura? Chou-Chou Demequim, Demequim Chou-Chou, porque é lá do Ederson, é Oranda. É Oranda não, é Ryukin. Sim. Eu já vi Oranda. Então, como seria essa nomenclatura? Observe o seguinte, nós já caminhamos até agora com as raças básicas. Daqui para frente, nós vamos ter que trabalhar com as mesclas de características de raças diferentes. Então, a cauda de borboleta, ela pode ser inserida, vamos colocar assim, entre aspas, em qualquer raça de peixe. Ao que tudo indica, a origem da característica de cauda de borboleta foi inicialmente focada nos demequins. Mas existem outras raças com cauda de borboleta. Por exemplo, na linha de seleção para o tossaquim, aqueles que saem com a cauda fendida é cauda de borboleta. Ou seja, não tem nada a ver com o demê.
correto? Então, você pode ter oranda com cauda de borboleta, liuquim com cauda de borboleta, é, é, o demequim com cauda de borboleta e por aí vai. O que nós temos, se você depois puder, Mário, para frente, aí na hora que der uma brechinha, colocar a imagem daquele atlas chinês, porque quem tiver a possibilidade de adquiri-lo, né, existem inúmeras possibilidades e combinações. Aqui nós estamos vendo tipos de cauda de borboleta. Olha bem a variabilidade que tem aí. Dentre elas está o tossaquim. Só que o tossaquim tem os lóbulos superiores centrais soldados. Os demais são fendidos, tem a separação dos lóbulos superiores. Não são soldados aqui igual o tossaquim. Então, só aí, olha a variabilidade de cauda de borboleta. Então, eu peguei algumas imagens de cauda de borboleta para poder a gente ilustrar que foi um ponto levantado numa discussão do nosso grupo, uns dias para trás, né, para ajudar a clarear. Então, nós temos cauda de borboleta curtinha, como estão os dois embaixo à esquerda, né? Tem a cauda de borboleta mais esticada, mais longa, né? E inúmeras possibilidades. Aí é uma questão de selecionar e fixar, independente de qual raça esteja o peixe. Aqui é o padrão característico que é da origem com os demequim. Dois comentários que eu queria fazer. Quando você fala assim, um contaminando o outro, tem uns que contaminam mais que outros. Normal. Então, e você está aí no campeonato absoluto, na liderança absoluta aí da contaminação, hein, viu, Mal? E isso entenda como um agradecimento. Tá vendo aí? O culpado sempre sou eu. Claro, a capa do livro da China é esse aí. Ó. Esse é um atlas maravilhoso para a gente ter noção do que existe em termos de variabilidade de químio voltado, o foco é China. Né? Que o Japão, embora eles apresentem imagens aí de peixes de raças de origem japonesa, mas esse livro é fantástico. Quem tiver a possibilidade de adquiri-lo, vale a pena para poder ampliar os horizontes. Ter noção que, como eu costumo brincar, o buraco não é buraco, é cratera. É muita possibilidade. Pois é, e aí aproveitando esse seu comentário, Mauro, uma coisa importante também, e a gente já teve outras conversas sobre isso, quando você traz a questão da origem e da referência da gente estar usando referências asiáticas, às vezes japonesas, às vezes chinesas, às vezes alguma pessoa pensa assim, e isso a gente já ouviu, né? Não, mas a gente não precisa usar a nomenclatura desses caras, não. Vamos criar a nossa própria nomenclatura brasileira. E é importante pontuar que, se a gente faz isso, além da gente sair fora dos padrões internacionais, o que não nos permite nem comparar e nem juntar material genético em alguns momentos com determinados objetivos, seria um desserviço do ponto de vista de conhecimento sobre nomes das raças e tudo mais, porque as pessoas estariam tendo uma dificuldade enorme de procurar e encontrar essas referências no próprio Google, na internet, de forma geral. Então, a intenção é sempre a gente usar o padrão internacional, porque isso é importante em termos didáticos e em termos de localizar material e conseguir aprofundar nos temas que a gente, porventura, queira aprofundar um pouco mais. Né? Por isso mesmo, eu fiz aquele quadro de nomenclatura, usando os ideogramas chineses, mostrando como se faz a transcrição, né, em termos sonoro para o japonês, e o que seria o equivalente para a gente em português. Por quê? Uma das coisas que, vou dizer numa boa, me incomoda, é que quando você entra em qualquer site em português, né,
O pessoal até hoje não aprendeu a escrever o nome de Quinguio corretamente. Escreve Quinguio, e o mais curioso, que fala Quinguio. Como é que fala, pronuncia de forma dissílaba uma palavra trissílaba? Se você escreve Quinguio, você não vai sair do contexto do português. Se você escrever King de forma correta, você vai encontrar centenas ou milhares de possibilidades de ver coisas muito mais avançadas do que ficar no Quinguinho, né? Isso é uma coisa que me incomoda. Hoje mesmo eu recebi, alguém mandou alguma coisa para mim, não foi do grupo, não, felizmente. E se fosse do grupo, como diria, eu disse, brincando com o Minor hoje, eu daria um Genkotsu, um cocão. Falei, pô, né, nós estamos no outro nível para falar Quinguinho, né? Já avançamos, já superamos isso. Aí as pessoas não conseguem ter acesso do que tem de melhor e mais avançado. Então, quando eu construí aquele quadro com as diferentes nomenclaturas, é exatamente para que as pessoas possam ter acesso. Lá no passado dizia assim, mas está em japonês, está em chinês. Poxa, hoje o Google Tradutor está aí, pô, traduz tudo, facilita a vida, né? Então, a gente vai ter acesso a informações que antes a gente não tinha. E a nossa literatura, né, disponível em português é muito pobre, muito pobre. Você acha coisas boas, já razoáveis em inglês? Ótimo, né? Uma boa parte da literatura que eu tenho está em inglês. Mas se você quiser aprofundar, você vai ter que ir para o chinês e para o japonês. Usa o Google Tradutor, pô. Para isso ele existe. Ainda bem. E é de graça, né? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, sem dúvida. Mas você vai conhecer coisas que você não conhecia antes. E esse Atlas, por exemplo, que eu achei fantástico nele, porque ele está em chinês, mas ele está em inglês também. Eles tiveram uma sacada fantástica, né? Para o Ocidente poder ter acesso à informação. Pô, foi incrível o que eles fizeram. Esse Atlas é excelente, excelente. Nos dá uma amostra, né, do que existe de King, que a gente não tem noção. Vamos ser realistas, né? O nosso nível de conhecimento, de acesso é muito limitado. Então, esse Atlas veio a dar uma contribuição impressionante. Só complementando isso aí que você está trazendo, a diferença é abissal, né? Porque eu não me lembro ali dos autores, mas o Atlas é da Universidade de Pequim, né? Então, assim, é estudo científico para poder fazer o levantamento histórico e todo o levantamento de caracterização racial. Eu Não é acho, qualquer coisa, né, Mário? não é qualquer coisa, não. Exatamente. Sim, Mário, poderia colocar aquela imagem lá dos Butterfly lá? Tem um produtor, né, o Haru, né, Haru Ishiki, eu tenho percebido que ele tem selecionado os demequim dele, né, mais para esse tipo de cauda do Butterfly, esse do meio aqui, logo do meio superior, né? Isso, esse aí. E só que lá pelo meio nasceu desse short tail aqui também, o último da esquerda, né? O último da esquerda e desse do meio. E desse do meio, eu não sei pronunciar isso aí, eu não sei o que tail, sei lá. Tá. Mas eu tenho percebido o seguinte, ele falou, ó, eu tenho dado a predileção minha é para esse, né, esse Super Delta Butterfly Tail, mas o do meio, não esse que tem a cauda fendida, né? Esse do meio aí, esse que tem a cauda, tem uma abertura até mais ou menos a metade, né, do comprimento da cauda, né? Aí vem a pergunta, né? Todo chau-chau, ele é um borboleta, né? Mas assim, incluindo esses três aqui, ou ele é só esse do meio? Só esse, o Super Delta? Ou os três se encaixam no chau-chau? Esse que eu tenho a dúvida. Esse que eu fiquei a dúvida agora, pairou a dúvida agora. O Minoru, como eu disse no início, Sim. se nós pensarmos em termos de borboleta, o inseto alado, né, você tem diferentes padrões de asas.
Todo esse conjunto aí desse quadro, esse quadro já circulou várias vezes aqui no nosso grupo, são formas de cauda de borboleta. Ok? Então, nós temos uma variabilidade de formatos de cauda de borboleta. Cauda longa, cauda mais curta. Você vai ver nas imagens que eu encaminhei para o Mário, eu procurei buscar uma variabilidade em relação à dimensão, a comprimento, extensão de cauda, né? E o nível de abertura, de fendidura na região central. Independente de ser Demequim. Demequim foi o ponto de partida, como isso foi feito. Hoje você tem diversas raças com cauda de borboleta. Aí nós temos um aí com a borboletinha relativamente mediana, né, com a cauda fendida, é um Demequim, óbvio, né, com uma asinha de borboleta muito bonitinha, por sinal. Olha esse outro, a extensão da cauda já é maior, os lóbulos anteriores, eles tendem a crescer em direção ao corpo, já ampliando o tamanho da asa da borboleta. Aí também. Mais um outro. Olha esse. Outro. Fantástico, cara. Olha a abertura de cada lado de cauda desse bicho e com a fendidura central. Olha o tamanho da cauda desse bicho. Fantástico. Lindo. Pelo menos para o meu gosto. Tá? Pode ser que tem gente que não gosta, vai fazer o quê? Agora, Mauro, uma coisa importante de ser comentada, né, é que, como você disse, eventualmente esse tipo de cauda sai em algum cruzamento que a gente faz. Agora, para ter um desenvolvimento desse aqui, esse peixe não desenvolve lá no tanque junto com todo mundo, não. A hora que viu que a cauda tem um desenho um pouco diferente e que vocês vão ver que esse peixe tem uma dificuldade de nado, ele não consegue competir pelo alimento com os outros que têm outros tipos de nadadeiras. Então, assim, se eu quero ter um animal desse aqui, esse animal, essa decisão para ter esse animal desse jeito foi tomada um ano antes, onde ele já começou a ir para um ambiente separado e ter um tratamento diferenciado para chegar nesse ponto, né? Sem dúvida, Mário, sem dúvida. É isso aí. Na realidade, a minha intenção, nesse primeiro momento, era uma provocação, né? Para o pessoal ter noção do que é possível alcançar, onde é que você pode chegar. Óbvio que quem quiser aprofundar nisso, usando a terminologia, né, lá que nós já apresentamos no quadro, vai encontrar sites, inclusive, que explicam como cuidar desse bicho. Você tem que dar um tratamento diferenciado. Imagina eu colocar esse peixe aí com outros de cauda, mesmo que sejam dupla, mas só focadas, né, na direção para trás. Não tem jeito, isso é um bicho que tem que ser criado separado. É o caso do tossaquim. Né? Não dá para juntar todo mundo e achar que vai dar certo, que a coisa não é assim. Esse bicho não vai conseguir competir com os outros. A sua fala foi excelente, excelente. Naquele caso, provavelmente precisa de uma coluna de água mais baixa também, né? Sim, os chow-chow são criados em coluna de água mais baixa para não pesar a natação deles. Observa o bicho nadar carregando uma cauda dessa. É a mesma coisa do tossaquim. Não dá para colocar o tossaquim numa profundidade maior. Ele vai sofrer, vai penar com isso. Né? Exatamente, Rosana. E esse chocolate nas pontas aí, que bicho maravilhoso, hein? Combinação de cores fora de série, cara. Ô, Mauro, aproveitando aqui que a gente está transitando aí por essas caudas de borboleta, eu sei que está na época da reprodução. Não, mas se bem que sua reprodução não está andando muito aí, não. Mostra depois. Aqui está frio. Hã? Choveu aqui, a temperatura despencou, cara. Choveu à tarde, deu uma pancadinha boa de chuva, e eu fiquei feliz porque eu capturei água de chuva, né?
uma hora que você estiver mexendo nesses tanques com esses tossaquinhos que você está fazendo aí, filma aí, mostra para a gente aí depois. Ok. Olha esse outro, abertura de cauda. Se você desconsiderar o corpo do peixe, é uma borboleta, cara. A Sim. cauda é com a borboleta totalmente aberta, linda, né? Olha a variabilidade que dá, né, nesses peixes, com esse tipo de cauda. Sensacional mesmo, hein? E como se escreve chow-chow? Do mesmo jeito como se escreve, C-H-O-U. não? C-H-O-U. Show. Mas só que pronuncia em japonês show. Show. É com U, então, não é com A. Eu coloco aí depois o ideograma. Quer dizer, acho que eu mandei ideograma no dia que o Ederson andou perguntando alguma coisa, eu mandei ideograma Choubi. Chou de borboleta, de chou, e bi de cauda, Choubi, para ele poder acessar. Não sei se eu mandei só para ele ou se eu mandei no grupo, aí a cabeça do velho aqui já extrapola. Mas se for o caso, eu mando de novo. Choubi nos ideogramas, para facilitar. Olha que lindo. Maravilhoso, bicho. Olha que borboletinha maravilhoso. Não, e esse aí é legal porque assim, isso aí já é ele despigmentado, né? Então esse detalhe, Isso, esse contraste isso. aí do vermelho na ponta dos olhos, nas peitorais e a linha e o dorso vermelho é uma combinação feita no Ficou pincel. maravilhoso. Eu ia falar agora, parece pintado. Mais um. Isso aí é quase um tossaquinho, mas com a cauda fendida. O ângulo aí que não está ajudando muito. A Aham. ideia era uma provocação para o pessoal, um despertar, né, para outras possibilidades. Que às vezes aparecem coisas próximas disso e o pessoal descarta, não está fora de padrão. Não, pô, vai criar uma linha nova. Foi o que eu provoquei o Ederson. Quando o Ederson mostrou aquilo, eu falei, cara, vai trabalhar no show, meu. Joga fora, não. Se você quiser jogar fora, joga aqui para mim. Ué. Nós precisamos construir aquilo que nós não temos. E, Essa é a proposta, né? Uma das propostas. e nesse aspecto o King é sensacional, né? Porque vem uma montagem é, é, fenotípica de um ancestral que manifesta lá na frente e às vezes é, resgatando um arranjo genético completamente diferente do restante da mesma ninhada, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Exatamente. A plasticidade desse bicho é um negócio fantástico. Eu não conheço nenhum animal que tenha essa tamanha plasticidade. Eu costumo brincar que o que mais se aproxima disso são os cachorros, que você tem desde uma miniatura pequenininha até um bezerro, quase o tamanho do bezerro, né? Com uma série de variabilidades, mas igual quilo eu não conheço. Não conheço. Pode ser, assim, minha ignorância. Pode ser que tenha algum outro animal aí com essa diversidade morfológica, mas igual químio, é isso que me encanta nesse bicho. Impressionante. Combinação gênica para essa variabilidade toda. E essa borboleta negra aí? É borboleta ceibum, né? A cauda é uma borboletinha perfeita. Assim, dá a impressão, né, que o pedúnculo caudal é meio fino, né? Não é característica show ou tanto faz. Dá a impressão que há um estreitamento ali no pedúnculo caudal. Porque eu tenho notado também que os borboletas lá, os telescópios do Haru Ishiki, né, também é desse jeito. Também tem esse pedúnculo ali fininho, sabe? Tem o barrigão e o pedúnculo fininho. Isso aí é algo a ser trabalhado. Nessa Algo foto aí, trabalhado. nessa foto, em função da nadadeira dorsal, ela mascara um pouco a dimensão, a espessura do pedúnculo desse bicho. Para esse tipo de cauda, é necessário um peixe que tenha um pedúnculo mais robusto para sustentar essa cauda.
porque, inclusive, esse tipo de cauda é na horizontal. Ou seja, o bicho tem que fazer um esforço maior para poder carregar a cauda, se movimentar, né? Então, à medida que apareçam alguns peixes com essa característica de cauda, é imprescindível você ir selecionando aqueles que tenham pedúnculo mais robusto para poder sustentar a cauda, que é o mesmo que ocorre no tossaquim. Não pode ser um pedúnculo fininho, porque não vai aguentar, igual ocorre com o gupe, né? Se o pedúnculo for fino, não dá sustentação para a cauda. Bom, como eu disse, aí nós já partimos para um outro grupo, que, na realidade, poucos livros, poucos autores abordam essa variedade, né? De acordo com o Yoshiichi Matsui, em um dos seus livros, ele apresenta uma imagem de um peixinho desse, na realidade era um sem dorsal, né? Na China tem tanto com dorsal quanto sem dorsal. Eles são precursores do olho de bolha, a bolinha dele é pequena, né? Ele é chamado, né? Em japonês, eles pronunciam hamatou. Em língua inglesa, você tem a terminologia de cabeça de rã ou cabeça de sapo. No livro, no Atlas chinês, eles usam essa terminologia, né? Eles têm pequenas bolhas que você, olhando o peixe por cima, dá a impressão de, quando você vê uma rã, um sapo com aquele olho meio estufado, que é apresentado em função dessas pequenas bolhas. Como eu disse, existem tanto com dorsal quanto sem dorsal. Nós vamos ter outras imagens aí para comparar. E com uma variabilidade também de corpo curto, corpo longo, cauda curta, cauda longa. E, segundo o Yoshiichi Matsui, durante muitos anos, essa raça era restrita à China. Eles não mandavam isso para fora. Ô, Mauro, Então, as pessoas desconhecem isso. O primeiro contato que eu tive com essa raça Hamatou foi num livro do Yoshiichi Matsui, um livro japonês. Eu nunca tinha ouvido falar a respeito disso. Depois, em 2 ou 3 livros dos que eu tenho, o autor cita-se muito en passant, né, essa raça Hamatou. ô, Mauro, seria o Hamatou um precursor ou o início do trabalho dos bolhas? Ou, Exatamente isso. Exatamente isso. Foram os mutantes iniciais. então, e é correto chamar um bolha atual de Hamatou? Não. A terminologia chinesa para o bolha, que tem aquela bolha grande, né? Em japonês a gente pronuncia Sui Hougan, olho de bolha. Olho de bolha é olho de bolha, Hamatou é Hamatou. Os Hamatou originais eram peixes curtinhos, de cauda pequena e com pequena bolinha, e um leve direcionamento do olho para cima, meio caminho para um Chotengan. Então, aqueles filhotes que você me presenteou dos meio-sangue, eles são Hamatou, porque eles têm Isso, a bolinha de levezinha, então, né? exatamente isso. É uma raça nova que nós estamos construindo. E você já tem. Que bacana. Ué. E eu estou doido para aqueles bichos desovarem logo. Eles estão enormes, mas estão preguiçosos. Mas é exatamente isso. Olha aí de frente que a gente tem mais noção da dimensão da bolha, que ela é pequena. E esse aí é um Hamatou, inclusive, com dorsal, né? Como eu disse, tem com dorsal e sem dorsal. Novamente, agora sem dorsal. Esse já de cauda longa. Não sei se é a foto, mas possivelmente um chocolate, né? Dá essa impressão. Chotengan, Miracel. Daí um Hamatou. Observa do lado esquerdo que ele tem uma bolinha debaixo do olho. O Chotengan não tem bolha. E o Miracel, será que é Chotengan descendente do... voltado para cima. Não, o Miracel, ou Emerson,
ele não tem a bolinha cheia d'água, não. O Miracel é voltado para cima, mas embaixo é o globo ocular mesmo, sabe? Não tem a bolinha d'água, não. Mas deve ter alguma descendência, né? Eles têm relação, é a mesma linha. Se o Rogan, se o Rogan é o olho de bolha, né? Isso. E o Chotegan é o... É o Miracel. É o Miracel, o celestial. Tá, Miracel ou celestial. Domo arigato. Observa o seguinte, o Chotengan é um Demequim com o olho virado para cima. O Hamatou é meio Demequim, ele tem uma ligeira virada de olho para cima, mas ele não tem o olho globoso igual de um Demequim ou de um Chotengan. Ele tem um olho ligeiramente virado para cima com uma bolinha embaixo. Para acertar aí os dois olhos aí para a mesma direção, deve ser difícil, hein? Nessa versão. É trabalho de seleção. É o que a gente está fazendo. Agora, é engraçado, né? Bom, primeiro deixa eu fazer um comentário com vocês, que é aquele bolinha que eu mostrei numa reunião há um tempo atrás, que tinha estourado a bolha na raiz do aguapé, já está recuperado e a gente não consegue nem saber qual bolha que foi a bolha acidentada. E o outro comentário é em relação aos Miracel, que eu achava que eram peixes assim menores, de porte menor. Os Miracel, eles crescem igual um oranda e eles estão enormes e são peixes, quer dizer, eu ia falar que são peixes super dóceis, inclusive eu vou dar só fazer um apêndice para poder te perguntar isso, Mauro. Por que tem uns tanques que os peixes ficam extremamente dóceis? A minha teoria é que isso aí tem um pouco também de comportamento individual, obviamente, do histórico de como que a gente maneja cada tanque. Mas tem uns tanques que os peixes têm uma facilidade maior de ficarem mais dóceis e tem outros que sempre mais arredios e tudo mais. Isso aí é comportamento individual mesmo e alguma questão de herança da maneira como foi manipulado ao longo do tempo, né? Isso, exatamente. É o processo de seleção. A docilidade, né? Esse comportamento aí mais calmo, mais tranquilo, isso é seleção. Eu me lembro isso há bastante tempo atrás, quando as minhas filhas ainda eram pequenas, quando elas começaram a criar hamster, né? Que a gente levava os hamster para serem comercializados lá em Belo Horizonte, no Mercado Central. Eu virava para o figura que ia comprar com a caixa, assim, segurando a caixa, tirava a tampa. Eu virava o rosto para o outro lado, fazia assim na caixa, enfiava a mão, falei, pode fazer isso aqui que nenhum vai te morder. E, às vezes, os outros que estavam comercializando o hamster, na hora que você pegar, o bicho fez assim. Né? Por quê? Seleção de comportamento, né, de um bicho menos agressivo. E isso é comportamento genético. Como minhas filhas eram pequenas, eu fui selecionando os bichos cada vez mais mansos que você podia chegar e pôr a mão. Uma raça que era mais recente, que era o hamster chinês, né, pelo menos para nós aqui era mais recente, que não tinha esse grau de domesticação, eles eram extremamente agressivos, não dava para chegar e pôr a mão que eles te bocavam. Né? Então, é isso daí. À medida que você vai selecionando os bichos, né, você vai selecionando animais mais dóceis, tal, sem problema. Olha, você que mexe com gado, olha os europeus e os zebuínos. Eu já ia falar sobre isso agora, que como no gado a docilidade tem impacto econômico, não só em termos de evitar acidentes e tudo mais, mas também em termos de aumentar a ingestão de alimentos, porque o bicho está mais tranquilo e tal, já tem algumas medidas e a herdabilidade para temperamento é mediana, quer dizer, mediana é acima de 0,35, 0,4, até lá 0,7, 0,75, então assim, é relativamente alta a resposta na progênie quando a gente seleciona matrizes e reprodutores mais mansos. Né? Eu comprava todinho PO por causa disso, dos Nelore. Nelore mocho.
colocada a vacada, só comprava todo em PO por causa do temperamento. O bicho vinha de fora, descia do caminhão com 2 anos, sentava no curral e punha a mão neles. Pois é. Não é? São mansinhos demais. E o Belgado foi amansando, assim. O manejo ficou facílimo. Ainda sendo mocho, ajudou bem. Bom, aí são os escamas de dragão, né? As imagens que eu coloquei aí foram mais voltadas para Ranchu, né? Que é o que eu tinha aqui de mão naquela hora que a gente conversou. Logo em seguida eu fui procurar para poder te mandar, que eu tinha que cuidar dos bichos. Eu confesso que eu ainda não tenho clareza da genética de expressão desse formato de escama. Eu suspeito que seja semelhante de carpa. Suspeito, inclusive, que possa ser cruzamento de químbio com carpa, tá? Ou a mutação diretamente no químbio. Mas eu ainda não encontrei nenhum trabalho científico descrevendo a expressão e transmissão genética desses tipos de escama em químbio, não. Mas é muito interessante. E você já tem uns aí, né? Sim, sim, eu tenho 2 aqui que É um casal? que o Fuji me presenteou. Não, são 2 machos. E aí eu perguntei para o Fuji em como são 2 machos, eu perguntei para ele em qual variedade você acha que eu deveria buscar uma fêmea, no black ou no cálico? E ele pegou e falou, não, no cálico, por causa que já existe até, no cálico já existe até alguma tendência em termos de mudança de formato de escamas e coloração. Só que eu não tenho fêmea cálico. A fêmea cálico que eu tinha, os machos mataram. Então, eu tenho fêmeas cálico novinhas ainda. Daqui a uns 2 meses, elas já devem estar em condições de cruzar com esses machos. Uhum. A questão é ir construindo. A verdade é essa. É bem interessante, porque vocês vão ver nas imagens que a variabilidade da distribuição de escama é muito grande, igualzinho ocorre nas carpas. Não tem exatamente o mesmo padrão das carpas, nas imagens que eu encontrei até agora, né? Mas tem alguns pontos em comum, que é bem interessante. Eu estou passando algumas imagens aqui. Se você quiser que volte em algum momento aí, é só se avisar, tá? Não, tranquilo. Aqui um cálico, né? Eu não sei se nesse tipo de escama, o Mário, ele se encaixaria como um cálico. Eu tenho dúvidas, né? Porque no padrão desse tipo de escama em carpa, né, tem 4 fenótipos diferentes em carpa. São 2 pares de genes, se não me falha a memória, então dá uma variabilidade, tem interação gênica. Então, como eu falei antes, assim, não tem clareza de como é essa determinação genética em químbio, não. Estou procurando para ver se eu encontro uma resposta. Uhum. Então, aqui a regra do ter escama metálica e escama transparente, por enquanto, a gente. Não, nesse peixe aí, eu acho que não é escama transparente, é ausência de escama, igualzinho na carpa. Ah, aqui é ausência de Eu escama? acho que é ausência de escama, não é escama transparente, não. Pelo menos na carpa é assim. Lembra da carpa espelho, que tem escamas grandes cobrindo o corpo todo? Aham. É um fenótipo. Aí tem aqueles que apresentam aquela fileira de escamas na linha lateral, outra em cima no dorso, outra embaixo, e a região intermediária das 3 fileiras, não tem escama. Então, eu acho que isso daí se assemelha mais ao padrão da carpa, mas eu realmente não sei. Não tenho nenhuma experiência, só conheço de imagens. Eu suspeito, né, que possa ser, como eu disse antes, cruzamento com a carpa, ou que tenha ocorrido em químbio a mesma mutação que ocorreu nas carpas, né? Então, apresenta um padrão muito semelhante ao que tem nas carpas. E nas carpas isso está bem estudado, bem documentado, está tudo ok.
Agora, em King, eu realmente ainda não encontrei nenhum artigo científico, não. Mas eu estou procurando. Agora que você falou, dá para ver que aqui realmente aqui parece Sim, que não tem escama nenhuma, né? Aqui exatamente. Não é escama transparente, é ausência de escama. Aham. Esse, bi- Falhado. esse bicho, quando ficar grandão, deve ficar bonito demais, né? Sim, muito Bem, interessante. bem exótico. Eu agora estou ficando igual o Minoru. Eu também estou gostando de ver o bicho grandão. Só o ranchu que tem esse tipo de Não, escama de não. dragão? Não, esse padrão de escama de dragão tem em diversas raças de King já. Iriuquim, Oranda. É que as imagens que eu tinha aqui no Corre-Corre para poder encaminhar para o Mário eram essas que já estavam separadas, eu mandei essas daí. É que eu Mas já nunca tem vi, alguns só outros ranchu mesmo. também, em outras raças. Aí, esse é tipo uma carpa espelho, tem todas as escamas grandes no corpo todo, que é um dos padrões fenótipos de carpa. Ô, Mário, foi tranquilo aí durante a onda de calor? Não, morreram alguns peixes adultos. Morreu o gauchinho, que é aquele peixe maravilhoso, aquele oranda maravilhoso que veio lá do Ederson. Ele tinha morrido algumas 2 semanas atrás. Foi o dia que a gente estava em São Paulo. E depois, e depois morreu a fêmea. Agora, essa semana que eu estava viajando. A água aqui estava muito quente, a água estava acima de 30 graus. Eu perguntei porque aqui os meus aquários chegaram a 30 graus a água. Pois E é. aqui, né, num cômodo coberto, né, o cômodo que menos esquenta na casa, mas chegou a 30 graus. Né? Então, aumentei a aeração, fiz uma TPA para conseguir controlar um pouco. A água estava excelente, a água estava cristalina, mas os peixes estavam ofegantes, igual o cachorro com a língua para fora quando está quente demais. Mas, por sorte, além de eu já ter assim, tirado algumas desovas do gauchinho com a gauchinha, o gauchinho, há um mês antes, eu já tinha tirado uma desova dele com uma filha dele. Então, Uhum. assim, tem um material genético bom para ser trabalhado. Ô, Mauro, a gente estava comentando aqui sobre, diferente daí que voltou a esfriar, a Rosana estava me perguntando se morreu peixe aqui em casa de calor. E aí eu estava contando para ela que morreram sim, morreram peixes grandes, devido ao calor. Aqui também eu perdi peixe. Eu Ah, perdi é? filhotes. Teve uma desova que foi toda embora. Mas assim, extrapolou, o calor foi muito, muito. Eu não estava aguentando ficar dentro da estufa, eu tinha que sair. O negócio ficou bravo. E olha que a minha estufa é bem arejada. Aí uma vantagem da aquaponia, equilíbrio térmico nessa parte aí, a aquaponia funciona muito bem. Evapora mais, porque as plantas evaporam mais, mas a temperatura aqui da água não chegou a 26 graus nenhum dia. Pois E é. tem um lugar que pega sol na água. Tem algumas caixas que pega sol na água. Pois é, eu acredito que nos próximos 6 meses, assim, eu devo conseguir avançar um pouco agora para o lado da aquaponia. É, andei tendo uns problemas aqui em casa também, sabe? Há 2 semanas atrás, deu um pé de vento aqui que foi embora o telhado inteiro da estufa, mas assim, arrancou as peças de alumínio de sustentação das telhas de plástico, arrancou do concreto e foi parar o telhado inteiro lá na casa do vizinho. Mas graças a Deus não machucou ninguém, já está consertado e tal, mas deu um tumultozinho. E essas questões aí, né, essas questões estruturais, por isso é que eu digo que acho que eu ainda vou levar um tempo para conseguir evoluir como eu gostaria com a aquaponia, sabe, Fábio? Mas estou começando, o negócio vai encaixando um pedacinho, outro pedacinho, mas é porque é muito trabalho, né? É aquela história, né, Mário? Somos todos aprendizes, né?
Estamos E nesse como diz prazo. o professor, a aquaponia é uma outra cachaça também. Eu, Você fica até gostando de planária. Eu não, tem dois bichos que assim, eu não, você não vai me ver gostando, é planária e caramujo. Não gosto de caramujo. Eu sei que eles são úteis, eu sei que eles fazem um serviço de limpeza e tudo mais, mas eles me estressam profundamente a hora que eles começam a entupir tubulação e causar problemas diversos. Então, eu prefiro. Aqui em casa, a gente já está praticamente com eles extintos na maioria dos ambientes. Tem um ou outro lugar, por causa dos aguapés, ainda tem algum. E caramujo ainda tem um outro problema, porque ele faz parte do ciclo de alguns parasitas. Sim. E é complicado. Tem que ter muito cuidado da presença de caramujo, tanto para a gente quanto para os peixes, em ciclo de parasitose para nós e para os peixes. Bom, aí agora nós temos o pompom chinês, né? Que é um pompom sem dorsal. Tem o pompom japonês, que é com dorsal, que foi a partir de cruzamento de pompom chinês, mas esse daí é o pompom chinês, Hanabusa, né? Em japonês, o termo é esse, Hanabusa. Esses peixes apresentam o septo nasal projetado, né? Sai tipo uma couve-florzinha, né? De cada lado, que é muito interessante. É Hanabusa. Para o chinês, o nome é japonês, mas para o chinês também chama Hanabusa? Não, eu não sei como é que pronuncia em chinês, não, Mário. Ah, Os japoneses chamam de Chugoku Hanabusa, né? Chugoku é China, Hanabusa chinês. E o outro de dorsal é Nippon Hanabusa. ok. Eu não sei como é que pronuncia em chinês, não. Ô, Mauro, e às vezes a gente vê alguns com o pompom bem grandão. Esse é o objetivo, sempre ir aumentando o pompom. Eu pergunto isso porque isso dificulta um pouco, tanto a locomoção quanto a alimentação. Mas tem uns com o pompom enorme. No meu entender, a expressão da dimensão do pompom é herança poligênica. Quando você tem o peixe com um pompom muito desenvolvido, é ruim, porque o peixe fica bocando o pompom dele o tempo todo, né? E uma característica que eu já observei, dá para você voltar um pouquinho, acho que 2 fotos aí. Esse daí, esse, não. Vai para frente de novo, por favor. Esse. Observa a dimensão do pompom desse. Eu tenho a suspeita, quando o peixe desenvolve um pompom muito excessivo, ele está caminhando para um processo já degenerativo de câncer, tá? Lembra que você passou para mim um? Uhum. Aquilo foi crescendo, 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 e ele, como diz, foi-se. Eu acho que tem alguma correlação. Na realidade, são crescimentos anômalos, né, de tecido. Então, ele pode alcançar um nível que extrapola e passa para um câncer. Eu tenho essa suspeição. E você acha que eles são mais sensíveis? Em que sentido? No sentido de sobrevivência mesmo. Eu já tentei umas 3 vezes com os pompons aqui. Não sei se os bichos não adaptam, não sei o que acontece. Todas as vezes, uma delas, eles chegaram aqui, o tempo estava muito quente, e eu viajei de carro com esses peixes. Realmente pode ter sido uma causa. Mas nas outras 2 vezes não tinha essa discrepância de temperatura e eu não consegui nem fazer os peixes sobreviverem. O que eu vejo no caso do pompom, se ele tem um pompom muito desenvolvido, visualmente, para ele, é ruim para ele capturar alimento. Sim. Né? Então, por isso que eu falo, eu prefiro um pompom mediano. Eu tenho aqui uns resquícios de pompom de muito tempo atrás, né? Eu já fiz, inclusive, cruzamento para ter com dorsal e sem dorsal, e eu estou trabalhando agora para fixar melhor o pompom, o tamanho do pompom. Eles têm, vamos dizer assim, rudimentos de pompom, não tem um pompom muito desenvolvido.
Mas eu não gosto de pompom muito desenvolvido, não, porque eu acho que compromete muito o peixe. Esse aí, mais ou menos, seria um limite, né? Eu acho que já estão um pouquinho grande. Se você observar pelo ângulo da foto, para o peixe enxergar a comida que está na frente já dificulta para ele. Sim. Esse aí já está mais adequado, mais razoável. Esse aqui deixou a cabeça bonita, ficou parecendo um funtã, né? Peraí. Primeiro. Aí nós voltamos no Ramatô. Eu acho que ficou fora de ordem aí na hora que eu te mandei as imagens. Não, foi o meu computador aqui que separou o que que era foto e agora o que que é vídeo. Ah, tá. Agora eu vi. Ok, ok. Esse Ramatou aí tá parecendo um dinossaurozinho, né? Isso. Embora esse já tenha uma bolha bem mais desenvolvida, né? A Aham. bolha é bem grande. Mas se você olhar o bicho por cima, né, é uma cabecinha de rã, de sapo. Eu tô falando Embora a linha de deixa a desejar, mas era o vídeo que eu tinha. foi por isso que eu falei parecendo um dinossaurozinho, porque o conjunto, a linha de dorso aí, deixa ele com um aspecto bem rústico, né? Isso. Aí observem Ramatô de cauda longa, né? Corpo longo e cauda longa. Nossa, e corpo azul, hein? Que coisa linda, hein? Sim, não, estão bonitos. A coloração está fantástica. E eles são grandes, ó, olha, comparando aí na mão aí, ó, já estão olha que peixe. Na realidade, esses bichos aí são fênix com bolinha. Se você olhar pelo comprimento de cauda, que é característico mais para fênix, corpo alongado, né? É um fênix com bolinha, que é um ramatô aí no caso. Fecharam as imagens que a gente tinha para poder bater um papo. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: com essas raças, né, nós estamos trazendo algumas coisas novas que a gente não tem acesso por aqui, mas os Kings nos permitem combinações as mais variadas. Tudo depende da construção que você quer fazer. Por exemplo, né, você encontra já no Brasil Demê Oranda, né, o próprio Sakai já produz Demê Oranda. Você tem um Demê Ranchu, ou seja, à medida que você vai mesclando raças, pegando características de uma raça, colocando em outra, vai gerando uma variabilidade. Por isso que eu chamei a atenção para esse último vídeo, que é um fênix, mas com bolinha, né? Então, as combinações que podem ser feitas são inúmeras com o king. O pool gênico que esse bicho possui é um negócio assim impressionante. Impressionante. É isso que me deixa encantado com esse peixe. É muita variabilidade, cara. Isso é. Quantas variedades você tem aí, professor? Oi? Quantas variedades você tem aí? Eu estou trabalhando na construção dos bichos. Por exemplo, né, uma raça que a gente não tem no Brasil é um bolha de dorsal. Se tudo der certo na confluência dos cruzamentos dessa geração agora, nós teremos daqui a pouco os bolhas de dorsal. Bolhas, né, com dorsal, o ramatô. Estou trabalhando nesse sentido, de construir isso que a gente não tem. E para importar, nós sabemos as dificuldades, e isso se conseguir achar lá fora para comprar. Isso que não está nem falando nas cores, né, ainda. Não, eu estou falando só de morfologia. Só morfologia. É um absurdo, né, de combinações. Mauro, Não, as cores você pode colocar qualquer cor em qualquer raça dessa, em qualquer morfologia. É outro, como disse, é outro buraco, outra cratera. É muita coisa. Mauro, eu vou te pedir licença, mas você não respondeu o Emerson. Ô, Emerson, você perguntou quantas variedades você tem. Ele não te respondeu porque ele não sabe. Ele não sabe. Não sei. Eu peguei ele sem querer. Na realidade, o Emerson, no processo que você vai fazendo seleção, o que acontece?
Eu já tenho uma linha direcionada para borboleta, para chow-chow, com tamanhos de caudas diferentes, cauda curta, cauda longa, ok? Estou trabalhando no tossaquim, estou trabalhando no fênix, no ramatou, estou tentando construir, em função do que os bichos reproduzem e a confluência que possa acontecer com os genes. Então, vamos caminhando. Aí eu dizer assim, eu tenho isso, isso, isso. Não tenho, está em construção, ok? Então, e é legal esse seu comentário, por isso que eu estou brincando aí com você, Mauro, pelo Eu sei, é seguinte, provocação. não é só a questão da provocação, não, é também para poder relembrar algumas questões que estavam sendo colocadas lá no grupo pelo Douglas, que fez uma primeira desova manual. A hora que você tem um material genético diverso na mão, isso te possibilita abrir uma série de tentativas que você ainda não sabe o que vai virar. Então, por exemplo, hoje, o Ederson tinha me mandado, há uns meses atrás, três filhotes de Ryukin. Hoje, duas dessas fêmeas do Ederson, Ryukin, estavam no ponto de desovar. Eu cruzei cada uma delas cada uma com dois machos diferentes. Então, assim, você abre um leque de possibilidades. Então, eu cruzei uma fêmea com um Ryukin cauda longa, que eu peguei com o Mauro, que eu acho bonito e fica harmônico, o Ryukin corpulento, com corpulento, grandão e com cauda longa. Cruzei uma com outro macho, com um Ryukin albino. Cruzei com um Ryukin de origem chinesa, que é do GGB aqui de casa, e cruzei com um filho dele. Então, assim, a gente cria uma série de possibilidades e para depois você juntar isso lá na frente e reencontrar, aí agora já com um pool gênico, com uma certa similaridade, o que aumenta uma perspectiva de sair coisa um pouco mais próxima do que a gente deseja. Quando você vem formando esse material, esses cruzamentos, para fazer isso lá na frente. Exatamente isso. Mas eu estava te provocando, até falei no meio da sua fala, assim, dessa vez você ficou esperto e fez tudo separadinho, né? Você não juntou, não, né? Mas é isso daí, esse é o processo de construção, essa é a cachaça, né? À medida que a gente vai trabalhando, você vai gerando expectativas. Os bichinhos, por exemplo, os borboletinhos que foram aparecendo aqui em casa, foi da linha de seleção de Tossaquim, né? Foi saindo. Os bichinhos eu fui direcionando. Então, a gente vai selecionando. A partir do momento que aparecem os bichos com características diferenciadas, a gente começa a selecionar para fixar. É a cachaça. E um outro comentário agora que eu estou me lembrando também, Mauro, que você já havia comentado sobre isso, foi o seguinte: como que eu faço para poder separar aqui esses diferentes cruzamentos? Eu tenho uma identificação lá que a gente já conversou sobre isso. Esse grupo todo aqui é o cruzamento desse peixe com esse aqui e tal, está separado num tanque. Mas à medida que os peixes estão ficando mais velhos e que a gente vai ficando com indivíduos de determinados cruzamentos, o Mauro já havia falado sobre isso. Bom, acho que a gente vai precisar de chip para identificar esses peixes. E agora eu constatei que você está coberto de razão, porque eu não vou ter condição e estrutura física para poder manter tanques diversos, colocando um indivíduo só, e esses indivíduos vão ficando juntos. Então, por exemplo, tem um aquário ali, o aquário grandão, aquele que é de alvenaria, eu coloco os machos usados ou em reserva, todo mundo junto. E aí eu já olhei, realmente é chegada a hora do chip. E aí eu bati um papo sobre isso com o Marcelo Assano, e ele já ficou de dar uma olhada nisso para a gente, para poder nos auxiliar em termos de equipamento e tudo mais, porque isso vai facilitar para a gente para frente um pouco.
Aí eu perguntei para ele onde que é a inserção. O chip, para quem ainda não viu, ele tem entre 4 e 6 milímetros, alguma coisa assim. Então, é próximo a meio centímetro, ele é fininho. Então, ou seja, não dá para colocar em Tossai. Mas um Nissai bem desenvolvido e um OIA para frente, aí já está tranquilo. E o local de inserção é no dorso, ali onde tem o filé do peixe. Isso. O caminho vai ser esse, não tem muita saída, não. A gente faz ou a gente faz. Senão você não tem como controlar, você teria que ter uma infinidade de tanques, com controles de registro de cada tanque, é impossível. E a gente não tem todo esse espaço disponível. E aí, possivelmente, daqui a uns 5 anos, a gente vai estar com exposições gigantescas, com muito peixe, e aí os Nissai e os Oiá, a gente já pode identificá-los por chip, né? Sonhar não custa nada, né? Exatamente. Sonhar é do mesmo, gasta a mesma energia, pequeno ou grande, então vão sonhar bitelo. Para sonhar basta dormir, Mário. E aí nós vamos sonhar bitelo igual Minoro. Isso. O cruzamento que deu origem ao Tossaquim foi o Ossacaranchu com Ryukin. O Ossacaranchu é um uranchu sem epitelioma, de pompom e caldinha de borboleta soldada no meio. Olha bem. E essa raça, inclusive, desapareceu no Japão, se perdeu, e eles estavam reconstruindo. Já estão tendo Ossacaranchu de novo no Japão. Eu já tinha mandado alguma imagem dessa para trás aí para vocês, em algum momento que a memória aqui não traz. Mas beleza, era só para complementar. Isso aí, então. Ótima semana para todo mundo. Um grande abraço. Me liga aí, Mauro. Boa semana, pessoal. Até mais. Boa semana. Tchau.